Vamos falar um pouquinho de matemática, já que a matemática dos playoffs mudou. Segundo o site 538, a gente tem de 4 a 6% de chances de playoffs. O Austin Moore, analista do The Athletic, ele falou que a gente tem 11,7% de chances de playoffs, e o Football Outsiders falou que a gente tem 4,3% de chances de playoffs. Eu diria que o mais difícil nessas chances de playoffs, Rômulo, é a gente ganhar os 4 jogos, né? Olha, a tabela é muito difícil da gente, porque tirando os momentos dos times que são ruins, a gente vai pegar um Rams bem ruim, num momento ruim, mas me preocupa hoje a gente ganhar do Lions no último jogo. Eu acho que a gente chegou no momento que a gente não é uma vitória contra o Lions é garantida. Então, eu acho que dá pra gente ganhar se depender dos outros times perderem, não das 4 vitórias do Packers, assim, é o que eu acho. Tem um cenário que se a gente perder um ainda tem chance, aí teria que aumentar uma derrota de cada um dos times, e aí obrigatoriamente ou Giants ou Commanders iam ter que perder todas, né? Aí fica realmente muito difícil se a gente perder uma. A gente vai começar falando do nosso calendário, ô Igor. Recebemos o Rams, recebemos os Vikings, jogamos fora contra o Miami, que deve ser o jogo mais complicado deles. E depois a gente recebe os Lions, que como o Rômulo falou, também não é garantia nenhuma de vitória. Os Lions que surpreenderam os Vikings ontem, né? E como surpreendeu, né? Eu tava até vendo, eu tava assistindo o Red Zone, né? E daí a gente pega um trechinho de cada jogo, né? E eu vendo, chegou um momento que o Lions estava fazendo 21-7 no Vikings. Aí eu fiquei pensando assim, imagine o Lions encarando o Packers na última partida e provavelmente lutando por uma vaga de playoffs também. Então, a tabela, como o Rômulo disse, a tabela do Packers é meio que ingrata, né? Porque não é garantia que a gente vai conseguir vencer as 4 partidas, né? E o mais engraçado é que, tipo, tem a estatística que mesmo que o Packers ganhe as 4 partidas, as chances podem até aumentam de ir à pós-temporada, em torno de 58%, mas ainda é pouco se você considerar as possibilidades dos outros times, né, que são até maiores até. Então o Packers, além de ter que vencer, tem que contar com o resultado negativo dos outros, né? Impossível não é, mas contar com esses resultados aí é complicado. Eu acho assim que dessas 4 partidas, os 2 duelos de divisão provavelmente é os mais complicados ali, sabe? Porque são times que se conhecem, tanto o Packers conhece o Vikings, quanto o Vikings conhece o Packers, Lions é a mesma coisa. Então são os jogos, eu acho que talvez os mais complicados ali, que eu acho que vai decidir muito das possibilidades do Packers avançar ou não para a pós-temporada. Fora que não há garantia nenhuma de vencer o Dolphins, né? Porque o Dolphins é fora de casa no dia do Natal, o jogo. E, enfim, e o jogo é em Miami, é no primeiro horário, ou seja, vai estar calor, né? O Packers vai ter que lidar com mais essa adversidade. Enfim, eu acho assim que o Packers tem chance, mas a garantia de que ele vai conseguir vencer e ainda contar com resultados, aí a gente só vai saber lá no final mesmo da semana 18, né? Não, ainda tem um detalhe importante, cara. O Rams, que é um time muito qualificado, só que não está num bom momento, veio de uma vitória expressiva, né? Uma vitória, assim, muito boa no último jogo. Jogou bem o último quarto. E tem, assim, estrelas ótimas, né, cara? Tirando o Aaron Donald, assim, são jogadores muito qualificados. E eu não vejo o Packers batendo de frente elenco por elenco, cara. Assim, desculpa, assim, a gente tem bons nomes também, mas a gente não tem um time. Meio que o Rams tá de ressaca, né? Aquela coisa toda deles e tal. Mas... e assim, Miami fora de casa, assim, impensável. O time que tá brigando pela divisão e tal. Acho, brigando
para ser um contender de playoff pro Tua. Acho a gente tem esperança, mas é muito difícil, cara. E ainda mais com o Rodgers muito inconstante, cara, que é pior. Se ele tivesse naquele modo MVP, eu botaria muita fé. The table, vão para cima, mas inconstante do jeito que ele tá, cara, fica muito complicado. Bom, um fato novo com relação a isso aí é o Christian Watson, né, que tem evoluído e tem ajudado o time, uma coisa que a gente não tinha naquelas derrotas para Vikings, Commanders, nas outras derrotas que foram complicadas ao longo da temporada para os Jets, né? Tinha algo, né? O detalhe importante é que pode ser que o jogo Packers e Lions lá na última semana esteja valendo vaga para os playoffs, porque o calendário dos Lions não é das mais complicadas, não. Contra o New York Jets em Nova York, contra o Carolina em Carolina, e recebe o Chicago Bears, depois pega o Packers. Então, com 3 vitórias deles, talvez o jogo seja de vida ou morte, caso os resultados que nós temos, que aí bota na tela aí, Igor, os resultados que a gente precisa para avançar os playoffs, para a gente poder analisar o calendário dos outros times aí. Acho que você tem que voltar nas telas. Para a gente analisar o calendário aí dos outros times, ó. Os Packers têm que vencer todos os jogos e aí, nesse caso, os Giants ou os Commanders têm que perder 3. É um ou o outro. Mas o Seahawks perder 2 dos 4 jogos. Ou seja, e o Giants e Commanders têm um confronto direto um entre eles, né? Então, um dos dois já tem uma derrota garantida, praticamente, né? Desconsiderando aí a chance de empate, que é mínima. Mas, então é isso. Tem que acontecer 2 desses 3 resultados, necessariamente na ordem. Commanders e Giants, um dos dois tem que perder 3 e o Seahawks perder mais 2. Acho que a parte do Seahawks é a mais factível. Ainda acho difícil Commanders ou Giants perder os 3